Você acredita que o amor e a empatia podem superar até as barreiras mais difíceis? Imagine uma garçonete surda, acostumada a viver em um mundo de silêncio, cruzando o caminho de um menino mudo, preso por traumas do passado. O encontro improvável entre essas duas almas marcadas pelo silêncio revela uma conexão poderosa que vai além das palavras. Mas o que acontece quando os segredos vêm à tona, e o que parecia ser um simples trabalho se transforma em algo que pode mudar suas vidas para sempre? Você já testemunhou uma história de superação que te marcou profundamente? Compartilhe nos comentários. Curta, comente e inscreva-se para não perder nenhum momento dessa emocionante jornada. Essa história vai te emocionar, te inspirar e te mostrar que, às vezes, o amor encontra formas de falar que não precisam de palavras. Vamos começar? Você acredita que pequenas conexões podem mudar vidas? Me conte nos comentários suas histórias de superação ou de momentos que marcaram sua vida. Ana ajustava o avental enquanto observava a chuva fina escorrendo pela vitrine da pequena lanchonete onde trabalhava. Os clientes habituais ocupavam suas mesas favoritas, criando um ambiente rotineiro que ela conhecia de cor. Como garçonete surda, Ana havia aprendido a ler as pessoas melhor do que qualquer um. Cada gesto, expressão ou olhar contava uma história, e ela era uma mestra em interpretar essas narrativas silenciosas. Seu mundo, sempre tão tranquilo e metódico, mudou quando a porta da lanchonete se abriu, trazendo consigo um homem cuja presença parecia exigir atenção. Alto, vestido com um terno perfeitamente ajustado, ele emanava uma autoridade natural. Havia algo em seus olhos, um peso, uma melancolia, que chamou a atenção de Ana imediatamente. Ele era diferente dos clientes habituais. Algo nele parecia deslocado naquele ambiente simples. Leonardo Santoro entrou na lanchonete sem expectativas. Ele não estava ali por café ou comida. Sua busca era mais profunda, mais urgente. Recentemente viúvo, Leonardo lutava para criar Gabriel, seu filho de 8 anos, que não pronunciava uma palavra desde o acidente que tirara a vida da mãe. Desesperado por ajuda, ele ouviu falar de uma garçonete surda na cidade, alguém que, talvez, pudesse compreender o mundo em que Gabriel havia se fechado. Ana aproximou-se da mesa onde Leonardo se sentara, carregando seu caderno de anotações, como fazia com clientes novos. Ela ofereceu um sorriso educado, mas hesitou ao perceber que ele a observava de forma intensa, como se estivesse avaliando cada movimento seu. Escrevendo rapidamente no caderno, ela o mostrou. Posso ajudá-lo? Leonardo, inicialmente surpreso pela abordagem, pegou a caneta que ela oferecia e respondeu: preciso falar com você sobre algo importante. Confusa, mas intrigada, Ana acenou para que ele continuasse. Ele hesitou, como se as palavras fossem difíceis de colocar no papel. Após alguns segundos, escreveu: meu filho não fala. Preciso de alguém que possa alcançá-lo. Ouvi dizer que você entende o silêncio. O coração de Ana apertou ao ler aquelas palavras. Ela sabia como era viver em um mundo onde a comunicação parecia impossível para os outros. No entanto, não era uma tarefa simples aceitar o que Leonardo estava pedindo. Ele não estava apenas oferecendo um emprego, ele estava confiando a ela a tarefa de quebrar as barreiras de um coração ferido. Leonardo explicou, escrevendo no caderno e, às vezes, falando pausadamente para se fazer entender, que Gabriel não falava desde o acidente que matara sua mãe. Ele mencionou que tentou de tudo, psicólogos, terapeutas da fala, professores particulares, mas nada parecia funcionar. Agora, ele apostava todas as suas esperanças em Ana, mesmo sem saber se ela aceitaria. Ana, que até então levava uma vida simples, sentiu o peso da decisão. Ela havia trabalhado duro para se sustentar sozinha, construindo um mundo onde sua surdez não fosse uma limitação. Mas a ideia de ajudar Gabriel a encontrar sua voz, mesmo que de forma não convencional, tocava uma parte de sua alma que ela mantinha protegida. Eu não sou professora. Não tenho treinamento para isso, escreveu ela, hesitante. Leonardo respondeu com sinceridade: eu não estou procurando uma profissional. Estou procurando alguém que compreenda o silêncio. Alguém que possa ser paciente com ele. Você é minha última esperança. O apelo nos olhos de Leonardo era inegável.
Ana sabia que aquela decisão mudaria tudo em sua vida. Depois de uma pausa longa, ela finalmente escreveu: "Eu aceito. Mas preciso fazer do meu jeito." 2 dias depois, Ana estava de pé em frente aos portões altos da mansão Santoro. O lugar era intimidante, um símbolo claro de riqueza e poder, mas também parecia vazio, como se a grandiosidade não pudesse preencher o vazio emocional que ela sentiu ao atravessar aqueles portões. Leonardo a recebeu na porta, demonstrando um alívio contido ao vê-la. Ele a conduziu pela mansão, explicando onde ficavam os principais cômodos, mas Ana estava distraída pelo silêncio opressor que preenchia o lugar. Quando finalmente chegaram ao quarto de Gabriel, ela percebeu o quanto ele parecia pequeno dentro daquele espaço enorme. Ele estava sentado no chão, com um caderno e um lápis nas mãos, desenhando algo com atenção. Ana se ajoelhou para ficar na mesma altura que ele, apresentando-se com um sorriso. Gabriel a observou com curiosidade, mas sem dizer uma palavra. Ele manteve o caderno próximo ao peito, como se fosse um escudo. Ana, com gestos delicados, perguntou se podia ver o que ele estava desenhando. Gabriel hesitou antes de virar o caderno, revelando um desenho de uma árvore. Os traços eram simples, mas mostravam uma habilidade que Ana não esperava. Ela sorriu e sinalizou: "É lindo." Gabriel não respondeu, mas seus olhos pareceram brilhar por um instante. Leonardo, que assistia à cena de longe, percebeu algo que ele não via há muito tempo: curiosidade nos olhos do filho. O primeiro dia de Ana com Gabriel foi desafiador. Ele era reservado e evitava contato direto, preferindo se esconder atrás de seus desenhos. No entanto, Ana não tentou forçá-lo. Ela sabia que precisaria conquistá-lo aos poucos. Durante o dia, ela se dedicou a criar pequenas conexões, desenhando ao lado dele e mostrando como a linguagem de sinais podia transformar movimentos simples em palavras. Leonardo observava à distância, dividido entre esperança e ceticismo. Ele nunca viu ninguém lidar com Gabriel daquela maneira, e isso o fez questionar se realmente estava diante de algo que poderia mudar suas vidas. Naquela noite, enquanto Ana organizava suas coisas no quarto de hóspedes, ela refletiu sobre o desafio que havia aceitado. Ela sabia que seria um caminho longo e difícil, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava fazendo algo significativo. No final daquele dia, Ana e Gabriel estavam no jardim, desenhando juntos. Ela começou a ensinar a ele sinais básicos, como árvore e casa, enquanto apontava para os objetos ao redor. Gabriel, embora ainda hesitante, começou a imitar seus movimentos. Quando ele sinalizou árvore corretamente pela primeira vez, Ana sentiu uma onda de emoção. Leonardo, observando de longe, sentiu uma esperança que não sentia há anos. Talvez, apenas talvez, Ana fosse a resposta para o silêncio que o cercava desde a perda de sua esposa. O dia seguinte amanheceu com a mansão envolta em um silêncio quase absoluto, exceto pelo som suave do vento atravessando as janelas altas. Ana despertou no quarto de hóspedes que lhe fora cedido, sentindo-se tanto inquieta quanto esperançosa. A responsabilidade de ajudar Gabriel pesava em seus ombros, mas a pequena faísca que vira no olhar dele no dia anterior fazia com que ela acreditasse que estava no caminho certo. Depois de se arrumar rapidamente, Ana desceu até a cozinha, onde encontrou Leonardo já sentado, com o olhar fixo em um tablet enquanto lia as notícias do dia. Ele ergueu os olhos ao perceber sua presença, oferecendo um sorriso breve. "Bom dia, Ana. Como foi sua primeira noite?" perguntou ele, escrevendo rapidamente em seu bloco de notas. Ela sorriu em resposta, pegando a caneta que ele deixou sobre a mesa e escrevendo, silenciosa, mas reconfortante: "O ambiente aqui é lindo." Leonardo leu a resposta e acenou, mas não havia calor genuíno em sua expressão. Ele parecia constantemente preocupado, como se carregasse um fardo invisível. Ana sabia que, por trás daquela fachada impenetrável, havia um pai lutando contra seus próprios demônios, tentando desesperadamente fazer o melhor por seu filho. Ana subiu até o quarto de Gabriel, decidida a estabelecer um contato mais direto com ele. Ela bateu levemente na porta antes de entrar, encontrando-o sentado no chão, cercado por seus desenhos. Ele segurava um lápis de cor com força, desenhando algo com intensidade.
Ana percebeu que o desenho mostrava um pássaro voando sobre uma árvore, uma imagem que parecia simples, mas que transmitia uma profundidade que ela não esperava. Com um sorriso suave, Ana pegou uma folha de papel em branco e sentou-se ao lado dele. Ela começou a desenhar um sol, usando movimentos lentos e deliberados para chamar a atenção de Gabriel. Ele a observou de canto de olho, mas não disse nada. Então, ela desenhou um pássaro próximo ao sol, imitando o estilo do desenho dele. Quando terminou, ela mostrou o desenho a ele, sinalizando: bonito. Gabriel franziu a testa por um momento, como se estivesse tentando entender o que ela queria, mas então algo mudou. Ele pegou seu próprio lápis de cor e começou a adicionar mais detalhes ao desenho de Ana, criando uma espécie de colaboração silenciosa entre eles. Ana sentiu uma onda de alegria e alívio. Aquilo era um pequeno avanço, mas em situações como aquela, cada pequeno passo tinha um peso enorme. A importância do jardim. Após o almoço, Ana decidiu levar Gabriel para o jardim da mansão. Ela sabia que o ambiente externo poderia oferecer um novo estímulo a ele, algo diferente dos limites de seu quarto. No início, ele hesitou em segui-la, mas ela persistiu, acenando para que ele a acompanhasse. Quando finalmente chegaram ao jardim, Ana tirou um pequeno caderno de seu bolso e começou a desenhar uma flor. Ela mostrou o desenho a Gabriel e depois apontou para uma flor real próxima, sinalizando o nome dela. Ele olhou para a flor e depois para o desenho, claramente intrigado. Lentamente, ele sinalizou algo que Ana reconheceu como um esforço para repetir o nome que ela ensinara. Aquele momento foi tão breve quanto impactante. Pela primeira vez, Gabriel parecia estar disposto a se abrir para algo novo. Ana percebeu que ele precisava de mais do que apenas paciência, ele precisava de alguém que o visse como uma criança cheia de potencial, e não como um problema a ser resolvido. Leonardo observa de longe. Enquanto Ana e Gabriel exploravam o jardim, Leonardo os observava da varanda. Ele não queria interferir, mas não conseguia desviar o olhar. Ver Gabriel interagir, mesmo que de forma tão sutil, era algo que ele não testemunhava há meses. O filho que ele acreditava estar perdido parecia estar começando a emergir de seu casulo, graças à presença de Ana. Leonardo sentiu uma mistura de alívio e curiosidade. Quem era essa mulher que, em tão pouco tempo, havia conseguido alcançar Gabriel de uma maneira que nenhum terapeuta ou especialista fora capaz? Ele sabia que havia algo especial em Ana, mas ainda não conseguia definir exatamente o que era. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Ana desceu até a sala de estar, onde encontrou Leonardo com um copo de vinho na mão. Ele parecia estar refletindo sobre algo, o rosto parcialmente iluminado pela luz suave do abajur ao lado do sofá. Você está conseguindo algo que eu achei impossível, Ana. Disse ele, escrevendo no bloco de notas e mostrando a ela. Ela leu a mensagem e respondeu, também escrevendo, não é impossível. Ele só precisa de tempo e amor. Leonardo franziu a testa, como se aquelas palavras tivessem despertado algo nele. Após um longo momento de silêncio, ele escreveu novamente, você acha que ele pode voltar a falar? Ana pensou por um momento antes de responder, eu acho que ele pode se comunicar de muitas maneiras. Falar pode ser uma delas, mas o mais importante é que ele se sinta compreendido. As palavras dela pareceram tocar Leonardo de uma maneira que ele não esperava. Ele percebeu que, talvez, estivesse colocando uma pressão desnecessária em Gabriel, esperando que ele voltasse a ser o que era antes do acidente. Mas, como Ana dissera, o importante era que Gabriel encontrasse sua própria maneira de se expressar. Nos dias que se seguiram, Ana continuou a trabalhar pacientemente com Gabriel, usando desenhos, sinais e jogos para estimular sua comunicação. Ela percebeu que ele tinha um talento natural para a arte e começou a usar isso como uma ferramenta para ajudá-lo a se expressar. Aos poucos, ele começou a responder mais aos sinais que ela ensinava, e até mesmo a criar seus próprios. Leonardo, embora relutante no início, começou a participar das atividades. Ele não era fluente em linguagem de sinais, mas estava determinado a aprender. Ver Gabriel responder a ele, mesmo que de forma mínima, foi um momento de transformação para ele como pai. Ele percebeu que, pela primeira vez desde o acidente,
havia uma possibilidade real de reconexão com o filho. Uma noite, enquanto Ana revisava algumas anotações em seu quarto, ouviu uma batida suave na porta. Quando abriu, encontrou Gabriel com um caderno nas mãos. Ele não disse nada, mas mostrou a ela um desenho que havia feito, um pássaro voando para longe de uma gaiola aberta. Ana ficou emocionada, entendendo imediatamente o que ele queria dizer com aquele desenho. Ela se ajoelhou e sinalizou: "Você é o pássaro." Gabriel acenou com a cabeça, e pela primeira vez, um pequeno sorriso iluminou seu rosto. Aquele momento foi um marco, não apenas para Gabriel, mas também para Ana e Leonardo. Era a prova de que, mesmo nas situações mais difíceis, a esperança podia florescer. Os dias na mansão Santoro começavam a se transformar em uma nova rotina, mas aquela manhã trouxe consigo uma leve agitação. Ana, com sua serenidade característica, já estava na cozinha preparando um café simples quando Leonardo apareceu, ajustando a gravata. Ele parecia mais disposto, embora ainda carregasse em seu semblante a habitual preocupação. "Preciso ir ao escritório por algumas horas. Você ficará bem com Gabriel?" Ele perguntou, entregando a ela um bilhete escrito. Ana leu e sorriu, assentindo. Ela estava começando a se acostumar com as ausências repentinas de Leonardo. Ele era um homem ocupado, mas algo em sua maneira de interagir com ela parecia estar mudando. Ele confiava mais nela, e essa confiança era um fardo que Ana carregava com orgulho. Gabriel, por outro lado, ainda era uma alma hesitante, mas Ana sabia que, com paciência, ele começaria a se abrir ainda mais. O progresso dos últimos dias havia sido pequeno, mas significativo. Gabriel já não fugia de sua presença, e seus olhos começavam a refletir uma curiosidade infantil que antes estava adormecida. Depois de um café da manhã tranquilo, Ana decidiu levar Gabriel novamente ao jardim. O sol estava ameno, e o ar fresco parecia ser o cenário perfeito para continuar construindo a conexão entre eles. Ela carregava um caderno de desenhos e um kit de pintura infantil, algo que havia preparado na noite anterior. Gabriel, como sempre, estava hesitante. Ele caminhava devagar ao lado de Ana, segurando seu próprio caderno com força, como se fosse um escudo contra o mundo. Ela não o pressionava, sabia que ele precisava de tempo para se sentir à vontade. No jardim, Ana sentou-se na grama e começou a desenhar. Ela fazia traços simples, desenhando uma borboleta, e depois mostrou o desenho a Gabriel. Ele observou por alguns segundos, então abriu seu caderno e começou a desenhar ao lado dela. Seus traços eram mais detalhados, mais precisos. Ele parecia se perder na atividade, completamente concentrado. Ana sorriu e sinalizou: "Muito bonito." Gabriel olhou para ela por um momento, e então, com um gesto tímido, sinalizou a palavra "obrigado." Ana ficou surpresa, mas rapidamente respondeu com um sinal de "bem-vindo." Era um pequeno avanço, mas para Ana, cada interação dessas era como uma vitória. Leonardo voltou para casa no início da tarde, carregando uma pasta cheia de documentos. Ele encontrou Ana e Gabriel ainda no jardim, sentados sob a sombra de uma árvore. A visão era quase surreal para ele. Gabriel estava inclinado sobre o caderno, desenhando algo com tanta concentração que parecia alheio ao mundo ao redor. Leonardo se aproximou em silêncio, observando de longe. Ele percebeu como Ana havia conseguido algo que ele achava impossível: fazer Gabriel se engajar em uma atividade sem a sombra do trauma pairando sobre ele. O menino que antes evitava qualquer interação agora estava colaborando, mesmo que de forma sutil. "Ele parece mais calmo." "O que você fez?" Leonardo perguntou a Ana, escrevendo no bloco de notas. Ela sorriu e escreveu de volta: "Apenas dei a ele espaço para ser quem ele é." Leonardo ficou pensativo com a resposta. Ele nunca havia considerado que talvez estivesse colocando expectativas demais sobre Gabriel. Era algo que ele precisava refletir mais profundamente. Naquela tarde, Ana propôs algo diferente. Ela trouxe uma pequena caixa de peças de quebra-cabeça para a sala de estar, convidando Gabriel a se juntar a ela. O menino olhou para as peças com curiosidade, mas hesitou em tocar nelas. Leonardo, que estava passando pelo corredor,
parou ao ouvir o som das peças sendo despejadas na mesa. Ele entrou na sala e perguntou: "O que vocês estão fazendo?" Ana escreveu em um papel: "Vamos montar um quebra-cabeça juntos. Quer se juntar a nós?" Leonardo hesitou por um momento, mas acabou aceitando. Ele se sentou ao lado de Gabriel, e juntos começaram a organizar as peças. No início, Gabriel parecia desconfortável, mas aos poucos ele começou a participar, encaixando as peças com uma precisão que surpreendeu Leonardo. Quando terminaram o quebra-cabeça, Gabriel olhou para Ana e fez o sinal de amigos. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas manteve a compostura. Leonardo, por sua vez, ficou sem palavras. Ele nunca havia visto o filho tão à vontade. Depois que Gabriel foi para o quarto, exausto das atividades do dia, Ana e Leonardo se sentaram na sala. O silêncio entre eles era confortável, mas carregava uma tensão sutil. "Você está mudando a vida dele, Ana." Leonardo escreveu, olhando diretamente para ela. Ana leu e sorriu, escrevendo em resposta: "Ele está mudando a minha também." Leonardo franziu a testa, como se quisesse entender mais do que aquelas palavras diziam. Ele sabia que Ana tinha sua própria história, suas próprias dores, mas ela era reservada sobre isso. E isso apenas aumentava sua curiosidade sobre ela. "Você nunca fala sobre você." "Por quê?" ele perguntou, escrevendo com cuidado. Ana hesitou antes de responder: "Porque isso não importa agora." "Gabriel importa. Ele precisa de nós." Leonardo ficou em silêncio, respeitando a resposta dela, mas algo dentro dele desejava saber mais. Ele começava a perceber que Ana não era apenas uma funcionária. Ela estava se tornando uma parte essencial de suas vidas. Naquela noite, Gabriel apareceu no quarto de Ana segurando seu caderno de desenhos. Ele não disse nada, mas entregou o caderno a ela, apontando para uma página específica. O desenho mostrava uma casa com um jardim, semelhante ao da mansão. No meio do jardim, havia 3 figuras: um homem, uma mulher e uma criança. Ana olhou para o desenho e depois para Gabriel. Ela fez o sinal de família e apontou para o desenho. Gabriel assentiu, um sorriso tímido em seus lábios. Ana sentiu uma onda de emoção. Gabriel estava começando a se abrir, a mostrar seus sentimentos de forma que ela nunca esperava tão cedo. Ela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas naquele momento, sentiu que estavam no rumo certo. Enquanto a mansão se silenciava naquela noite, Leonardo ficou sentado no escritório, refletindo sobre o dia. Ele percebeu que Ana estava trazendo algo que ele não podia comprar com toda a sua riqueza: esperança. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas pela primeira vez em anos, ele acreditava que era possível reconquistar o filho. E, em meio a essa esperança, ele começou a perceber que talvez Ana não estivesse apenas mudando a vida de Gabriel, mas também a dele. A manhã chegou à mansão Santoro trazendo uma nova energia. O céu estava azul, e o sol iluminava os vitrais da sala principal, lançando cores vibrantes nas paredes. Para Ana, aquele brilho era um reflexo do progresso que Gabriel vinha demonstrando. Cada gesto dele, cada sorriso tímido e cada sinal aprendido representavam pequenas vitórias em uma jornada que exigia paciência e dedicação. No entanto, ela sabia que o caminho ainda guardava desafios, tanto para Gabriel quanto para Leonardo. Naquela manhã, Ana decidiu propor algo diferente. Ela planejava uma atividade mais interativa, algo que desafiasse Gabriel a sair ainda mais de sua zona de conforto. Enquanto preparava o material no jardim, Leonardo surgiu no corredor, vestindo um terno impecável, mas com a expressão distante de quem carregava muitas preocupações. "Bom dia, Ana. Gabriel já está acordado?" ele perguntou, escrevendo em seu bloco de notas. Ana leu a mensagem e respondeu com um sorriso e um aceno. Com um movimento gentil, apontou para o jardim, onde estava organizando alguns itens. Leonardo franziu a testa, curioso, mas não perguntou nada. Ele parecia confiá-la cada vez mais para lidar com Gabriel de formas que ele mesmo não conseguia imaginar. Quando Gabriel apareceu, ainda com o cabelo desgrenhado e a expressão sonolenta,
Ana estava ajoelhada no gramado, segurando uma bola colorida. Ele parou na porta por um momento, observando-a com curiosidade. Ela acenou para ele, convidando-o a se juntar. Gabriel hesitou, mas acabou caminhando até ela, segurando seu inseparável caderno de desenhos. Ana começou a mostrar sinais simples relacionados ao jogo que planejara: jogar, pegar, bola. Gabriel observava atentamente, tentando imitar os movimentos. Ele parecia interessado, mas ainda relutante em participar ativamente. Então, Ana fez algo que surpreendeu até a si mesma. Ela se sentou na grama e começou a brincar sozinha, lançando a bola para o alto e pegando-a de volta, como uma criança. Gabriel a observava, primeiro com ceticismo, depois com um leve sorriso que ele tentou esconder. Finalmente, ele se sentou ao lado dela e tocou na bola, um gesto simples, mas cheio de significado. Ana sorriu amplamente, sinalizando: "Vamos jogar juntos?" Ele assentiu. E, pela primeira vez, Gabriel participou de um jogo. Cada lance da bola entre eles era acompanhado por um sinal, e Gabriel começou a responder com mais facilidade. Leonardo, que observava da varanda, ficou imóvel, incapaz de desviar o olhar. Era como assistir a uma versão do filho que ele achava que nunca mais veria. Mais tarde, quando Gabriel estava desenhando em seu quarto, Ana decidiu aproveitar o momento para conversar com Leonardo. Ela encontrou-o em seu escritório, cercado por pilhas de papéis e contratos. Apesar do cenário de poder e riqueza, havia uma vulnerabilidade evidente em seu semblante. "Você está transformando a vida dele, sabia?" Leonardo disse, escrevendo no bloco enquanto olhava para Ana. Ela leu a mensagem e respondeu com delicadeza: "Ele está se transformando sozinho. Eu só estou aqui para ajudá-lo a enxergar isso." Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos antes de escrever novamente: "Eu deveria ter feito mais por ele. Desde que minha esposa morreu, eu sinto que falhei como pai." Ana percebeu o peso emocional que aquelas palavras carregavam. Ela pegou o bloco e escreveu: "Você ainda pode fazer muito. Ele precisa de você, Leonardo, e está começando a mostrar isso. Nunca é tarde para construir uma conexão." Leonardo leu a resposta com atenção, e algo nos olhos dele pareceu suavizar. Ele sabia que Ana estava certa, mas a culpa que carregava era uma barreira difícil de superar. Naquela noite, Ana decidiu que queria incluir Gabriel em um jantar mais descontraído. Em vez de sentarem-se à mesa formal da sala de jantar, ela sugeriu que fizessem uma refeição simples no jardim. Leonardo, embora relutante no início, acabou aceitando. Ela preparou sanduíches e suco natural, algo que Gabriel poderia se sentir confortável para experimentar. Quando todos estavam sentados no gramado, Ana começou a ensinar sinais relacionados à comida: comer, beber, gostar. Gabriel assistia com atenção, absorvendo cada movimento. Leonardo, por outro lado, observava mais de longe, tentando entender a dinâmica que Ana criava. Então, algo inesperado aconteceu. Gabriel sinalizou: "Obrigado." Leonardo ficou surpreso, e Ana respondeu imediatamente: "De nada." Foi um momento simples, mas que trouxe lágrimas aos olhos de Leonardo. Ele percebeu que Gabriel estava começando a se abrir, não apenas para Ana, mas também para ele. Depois do jantar, enquanto Gabriel dormia, Ana e Leonardo ficaram no jardim, conversando sob o céu estrelado. Leonardo parecia mais relaxado, mas ainda carregava uma expressão de preocupação. "Você acha que ele vai conseguir superar isso?" Ele escreveu, entregando o bloco a Ana. Ela leu e respondeu: "Eu acredito que sim, mas ele precisa de tempo. E de você ao lado dele." Leonardo ficou em silêncio por um longo momento antes de responder: "Eu tenho medo de que ele nunca volte a ser o mesmo. De que o acidente tenha levado uma parte dele que nunca poderemos recuperar." Ana sentiu o coração apertar. Ela sabia que Leonardo estava enfrentando não apenas os traumas de Gabriel, mas também os seus próprios. Ela colocou uma mão gentil sobre a dele, como um gesto de conforto. Ele olhou para ela, surpreso pela intimidade do toque, mas não recuou. "Não importa quem ele era antes", escreveu Ana.
O importante é quem ele pode ser agora. E isso está começando a aparecer. Quando Ana se recolheu para seu quarto naquela noite, sentiu que algo havia mudado. Gabriel estava começando a se abrir, e Leonardo também parecia mais disposto a enfrentar suas emoções. Embora soubesse que ainda havia muitos desafios pela frente, Ana sentia que estavam no caminho certo. Enquanto ela apagava as luzes, pensou em como o silêncio daquela casa já não parecia tão opressivo. Ele estava começando a se encher de significado, de possibilidades, de esperança. O sol da manhã atravessava as janelas altas da mansão, preenchendo os corredores com uma luz dourada que parecia trazer vida ao ambiente antes silencioso. Naquela manhã, Ana sentia algo diferente no ar. Gabriel havia mostrado avanços surpreendentes nos últimos dias, e ela sentia que ele estava pronto para algo maior. Mas também sabia que cada passo em direção à comunicação completa exigiria paciência e sensibilidade. Leonardo, por outro lado, parecia cada vez mais atento ao progresso de seu filho e mais próximo de Ana. Ele começava a enxergar não apenas a dedicação dela a Gabriel, mas também a força emocional que ela carregava. Era como se ela fosse a âncora que ele e Gabriel precisavam em meio à tempestade de traumas e culpas. Uma nova dinâmica. Logo após o café da manhã, Ana levou Gabriel até o salão principal, onde havia preparado uma atividade especial. No centro da sala, ela colocou um grande quadro branco e uma série de cartões coloridos com palavras simples escritas em letras grandes. Ao lado de cada palavra, havia um desenho que a representava, uma maçã para maçã, um sol para sol, e assim por diante. Gabriel olhou para o quadro com curiosidade, mas também com uma leve hesitação. Ele estava acostumado às atividades de desenho e sinais, mas aquilo era novo. Ana, percebendo sua relutância, pegou um dos cartões e apontou para o desenho da maçã, sinalizando a palavra correspondente. Você consegue fazer isso comigo? Ela sinalizou, com um sorriso encorajador. Gabriel observou por um momento antes de pegar outro cartão, o que mostrava o sol, e tentou imitar o sinal. Não foi perfeito, mas era um esforço claro. Ana bateu palmas silenciosas em aprovação, fazendo Gabriel sorrir timidamente. Leonardo apareceu na porta da sala, observando a interação com um misto de admiração e surpresa. Ele não interrompeu, mas a expressão em seu rosto dizia tudo. Ele estava vendo o filho começar a se conectar com o mundo novamente. Ana percebeu a presença de Leonardo e, com um gesto sutil, convidou-o a se juntar a eles. Ele hesitou por um momento, mas acabou entrando na sala e pegando um dos cartões. Era o desenho de uma casa, com a palavra correspondente escrita em letras grandes. Ele olhou para Gabriel e, com movimentos cuidadosos, tentou fazer o sinal. Gabriel observou com atenção e, para a surpresa de todos, corrigiu o movimento de Leonardo, mostrando o sinal correto. O momento foi breve, mas profundamente significativo. Leonardo riu, algo raro, e olhou para Ana, que apenas sorriu de volta. Ela sabia que aquele pequeno gesto de Gabriel era um sinal claro de que ele estava começando a confiar não apenas nela, mas também em seu pai. Depois da atividade, Ana sugeriu que todos fossem ao jardim para um pouco de ar fresco. Enquanto Gabriel explorava o gramado, Ana e Leonardo ficaram próximos ao banco de pedra, observando-o de longe. O silêncio entre eles era confortável, mas Leonardo parecia estar pensando em algo importante. Você realmente acredita que ele pode falar novamente? Leonardo perguntou, escrevendo no bloco de notas e mostrando a ela. Ana leu a pergunta e pensou antes de responder. Eu acredito que ele pode encontrar sua voz, de alguma forma. Talvez não como antes, mas de um jeito que funcione para ele. Leonardo leu a resposta com cuidado, como se estivesse refletindo sobre cada palavra. Ele sabia que a jornada de Gabriel seria longa e cheia de desafios, mas ver o progresso dele nos últimos dias dava a Leonardo algo que ele não sentia há muito tempo: esperança. Enquanto estavam no jardim, Gabriel se aproximou segurando um pequeno carrinho de brinquedo que havia encontrado em uma caixa de objetos antigos. Leonardo congelou ao ver o brinquedo. Era um dos favoritos de Gabriel antes do acidente, e a visão dele trouxe uma onda de lembranças dolorosas. Gabriel olhou para o carrinho e depois para o pai, como se estivesse esperando alguma reação.
Leonardo, tentando manter a compostura, pegou o carrinho das mãos de Gabriel e o examinou. Ele parecia estar lutando contra as emoções, mas finalmente conseguiu dizer: "Você gostava muito desse carrinho." Gabriel não respondeu, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Ele pegou o carrinho de volta e o segurou com força, como se fosse um símbolo de algo que ele havia perdido. Ana, percebendo a tensão no ar, ajoelhou-se ao lado de Gabriel e sinalizou: "Tudo bem sentir falta das coisas." Gabriel olhou para ela e, depois de um momento de silêncio, fez um pequeno sinal de obrigado. Foi um momento profundamente emocional, que deixou Leonardo e Ana sem palavras. Naquela noite, enquanto Gabriel dormia, Leonardo encontrou Ana na cozinha, preparando uma xícara de chá. Ele parecia mais introspectivo do que de costume, como se estivesse lutando para dizer algo que há muito tempo estava preso dentro dele. "Ana, posso te contar algo?" ele perguntou, escrevendo no bloco de notas. Ela assentiu, encorajando-o a continuar. "O acidente que tirou a voz de Gabriel, também tirou a minha coragem. Eu me culpo todos os dias por não estar lá, por não ter feito mais." Ana leu as palavras com cuidado, sentindo o peso emocional delas. Ela pegou a caneta e escreveu: "Você não pode mudar o passado, Leonardo. Mas pode mudar o agora. E é isso que importa." Leonardo leu a resposta e ficou em silêncio por um longo tempo. Ele sabia que ela estava certa, mas aceitar aquilo era mais difícil do que parecia. Mais tarde naquela noite, Ana ouviu uma batida suave na porta de seu quarto. Ao abrir, encontrou Gabriel segurando seu caderno de desenhos. Ele não disse nada, mas entregou o caderno a ela. No meio das páginas, havia um desenho simples, mas cheio de significado. Ele havia desenhado a si mesmo, ao pai e a Ana, todos juntos no jardim. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas conseguiu sorrir para ele. Ela sinalizou: "Família." Gabriel assentiu e fez o sinal de volta. Aquele gesto simples era uma prova de que, apesar de todas as dificuldades, eles estavam começando a construir algo juntos. Enquanto a mansão mergulhava no silêncio da noite, Ana refletia sobre o dia. Gabriel estava começando a encontrar sua voz, mesmo que ainda fosse de forma tímida e limitada. Leonardo estava começando a enfrentar seus próprios medos e culpas, permitindo-se ser vulnerável. Para Ana, era claro que o caminho ainda seria longo e cheio de desafios, mas também estava claro que eles estavam no rumo certo. E, pela primeira vez em muito tempo, a mansão Santoro parecia cheia de vida. A manhã começou com o som suave da chuva batendo contra as janelas da mansão Santoro, criando uma atmosfera introspectiva e carregada de significado. Ana estava na cozinha, preparando o café da manhã enquanto pensava sobre os últimos dias. Gabriel estava fazendo avanços notáveis, cada pequeno passo uma vitória, mas ela sabia que o progresso não era linear. A qualquer momento, um único obstáculo poderia colocar tudo em risco. Leonardo apareceu na cozinha, vestindo um suéter de lã que o fazia parecer menos imponente, mais acessível. Ele carregava a habitual expressão de preocupação, mas havia algo mais suave em seu semblante naquela manhã. "Bom dia, Ana. Você tem algo especial planejado para Gabriel hoje?" ele perguntou, escrevendo rapidamente em seu bloco de notas. Ana leu a mensagem e respondeu com um aceno, indicando que tinha algo em mente. Ela não sabia se funcionaria, mas estava determinada a tentar. Leonardo ficou por ali, observando-a enquanto ela finalizava o café da manhã, como se estivesse buscando coragem para dizer algo mais. "Você está mudando mais do que apenas a vida de Gabriel, sabia?" ele escreveu, entregando o bloco a ela com um olhar que parecia buscar sua reação. Ana leu as palavras, e seus olhos encontraram os dele por um momento. Ela sorriu, mas não respondeu. Algumas coisas não precisavam ser ditas em palavras. Depois do café da manhã, Ana decidiu levar Gabriel para o ateliê da mansão, um cômodo pouco usado, mas repleto de materiais de pintura e arte. Ela queria explorar mais o talento de Gabriel com desenhos, incentivando-o a expressar seus sentimentos de uma forma mais aberta. Gabriel entrou no ateliê com curiosidade,
seus olhos brilhando ao ver as tintas, pincéis e cavaletes. Ana pegou uma tela em branco e a colocou sobre um cavalete, entregando a Gabriel uma paleta de cores. Ele a olhou por um momento, como se estivesse tentando entender o que ela esperava dele. Com gestos suaves, Ana sinalizou: pinte o que você sente. Gabriel hesitou, mas pegou um pincel e começou a trabalhar. Seus movimentos eram rápidos e decididos, como se ele estivesse tentando capturar algo que não conseguia colocar em palavras. Ana observava em silêncio, percebendo que a pintura era mais do que uma atividade, era um portal para o mundo interior de Gabriel. Quando ele terminou, a tela estava preenchida com uma explosão de cores. Tons de azul, vermelho e preto se misturavam em formas abstratas, mas intensamente emocionais. Leonardo, que havia entrado no ateliê sem que eles percebessem, ficou paralisado ao ver o trabalho de Gabriel. Ele está colocando tudo para fora, Ana sinalizou para Leonardo, que apenas assentiu, sem conseguir tirar os olhos da pintura. Mais tarde, enquanto Gabriel estava distraído no jardim, Ana e Leonardo ficaram no ateliê, olhando para a pintura de Gabriel. O silêncio entre eles era pesado, mas não desconfortável. Ele costumava pintar com a mãe, Leonardo disse, escrevendo no bloco. Ela dizia que era o jeito dele de falar quando as palavras não vinham. Ana leu as palavras e sentiu um aperto no peito. Ela pegou a caneta e escreveu de volta: talvez ele esteja tentando falar com você agora. Leonardo ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a pintura como se estivesse tentando decifrar uma mensagem oculta. Ele sabia que Ana tinha razão, mas ainda havia uma barreira emocional que ele não conseguia superar. Naquela noite, algo inesperado aconteceu. Gabriel teve um pesadelo, acordando no meio da noite com um grito abafado que ecoou pela mansão. Ana foi a primeira a chegar ao quarto dele, encontrando-o sentado na cama, com os olhos arregalados e o corpo tremendo. Ela se ajoelhou ao lado dele, tentando acalmá-lo com gestos suaves e sinais tranquilizadores. Gabriel não respondia, perdido em seu próprio pânico. Foi então que Leonardo apareceu, entrando no quarto com uma expressão de desespero. O que aconteceu? Ele escreveu rapidamente, entregando o bloco a Ana. Ela sinalizou: pesadelo. Leonardo sentou-se na cama ao lado de Gabriel, colocando uma mão gentil sobre o ombro do filho. Ele não disse nada, mas sua presença parecia ter um efeito calmante. Gabriel olhou para ele por um momento, e então, de forma inesperada, se jogou nos braços do pai, soluçando silenciosamente. Ana observou a cena com lágrimas nos olhos. Era a primeira vez que via Gabriel buscar conforto em Leonardo, e aquilo era uma prova de que, mesmo em meio à dor, havia espaço para a cura. No dia seguinte, enquanto Gabriel dormia até mais tarde, Leonardo chamou Ana para uma conversa no escritório. Ele parecia mais decidido do que de costume, como se o episódio da noite anterior tivesse despertado algo nele. Eu preciso fazer mais por ele, ele escreveu, entregando o bloco a Ana. Quero aprender a me comunicar com ele de verdade. Ana sorriu, sentindo uma onda de alívio e felicidade. Ela sabia que aquele era um passo crucial para Leonardo e para Gabriel. Eles começaram a planejar como incorporar a linguagem de sinais na rotina de Leonardo, para que ele pudesse se conectar melhor com o filho. Nos dias seguintes, a mansão começou a parecer diferente. Leonardo se envolvia mais nas atividades com Gabriel, aprendendo sinais básicos e participando dos jogos que Ana propunha. Ele ainda tinha suas inseguranças, mas sua dedicação era evidente. Gabriel, por sua vez, começava a responder de maneiras que ninguém esperava. Ele sorria mais, interagia com Leonardo e até mesmo começou a criar sinais próprios para se comunicar com Ana. Naquela noite, enquanto o silêncio envolvia a mansão, Leonardo foi até o ateliê, onde Ana estava organizando os materiais de pintura. Ele se aproximou dela, parecendo mais vulnerável do que nunca. Obrigado por tudo que está fazendo por nós, ele escreveu, entregando o bloco a ela. Ana leu e respondeu com um sorriso: não estou fazendo isso sozinha. Estamos todos aprendendo juntos. Leonardo ficou em silêncio por um momento antes de dizer: eu não sabia o quanto precisava de você até agora. Ana sentiu o coração acelerar, mas não respondeu.
Havia algo em seu olhar que dizia mais do que qualquer palavra. A mansão Santoro, antes um lugar marcado pelo silêncio pesado, agora parecia ter um ritmo diferente. Pequenos sons de vida começaram a preencher os espaços, desde o som de risadas tímidas de Gabriel até as conversas gestuais entre Ana e Leonardo, que estavam se tornando cada vez mais frequentes. Mas, ao mesmo tempo, o avanço trazia consigo novos desafios, barreiras emocionais que precisavam ser quebradas para que a verdadeira transformação ocorresse. Aquela manhã começou com o brilho do sol entrando pelas janelas altas da sala principal, iluminando Gabriel enquanto ele desenhava no chão com uma concentração invejável. Ana observava de perto, dando espaço para que ele trabalhasse, mas permanecendo ao alcance caso precisasse de ajuda. Leonardo, por outro lado, estava em seu escritório, lidando com documentos que pareciam nunca acabar, mas seus pensamentos estavam claramente em outro lugar. Após o café da manhã, Leonardo se juntou a Ana e Gabriel no jardim, onde eles haviam começado uma nova atividade, plantar flores. Gabriel parecia gostar da ideia de usar as mãos para algo diferente, e Ana sabia que a conexão com a natureza poderia ajudá-lo a relaxar ainda mais. Leonardo ficou observando por alguns minutos antes de se ajoelhar ao lado de Gabriel, pegando uma das mudas e começando a trabalhar ao lado dele. Gabriel olhou para o pai por um momento, sem dizer nada, mas com uma expressão de curiosidade que não passou despercebida por Ana. Ana, posso falar com você depois? Leonardo perguntou, escrevendo no bloco de notas. Ana assentiu, curiosa, mas continuou focada em Gabriel. Ela sabia que Leonardo parecia estar lidando com algo importante, mas queria dar a ele o espaço para abordar o assunto no momento certo. Mais tarde, enquanto Gabriel descansava em seu quarto, Leonardo chamou Ana para uma conversa na biblioteca. O espaço era amplo e acolhedor, com estantes cheias de livros antigos que pareciam guardar segredos de outra era. Leonardo parecia inquieto, ajustando o relógio de pulso repetidamente enquanto se preparava para falar. Ana, você mudou nossas vidas, ele começou, escrevendo no bloco e entregando a ela. Mas preciso ser honesto com você sobre algo. Ana leu as palavras com atenção, sentindo uma leve tensão no ar. Ela fez um gesto encorajador para que ele continuasse. Desde que minha esposa morreu, eu tenho me escondido atrás do trabalho. Achei que poderia proteger Gabriel com dinheiro e recursos, mas agora vejo que ele precisava de algo que eu não sabia como oferecer, amor verdadeiro. Ana sentiu um nó na garganta. Ela sabia que Leonardo carregava um peso enorme, mas ouvi-lo admitir aquilo era profundamente comovente. E você, Ana, você trouxe isso de volta para ele. Para mim também. Ana desviou o olhar por um momento, tentando processar as palavras. Ela pegou a caneta e escreveu de volta: o amor sempre esteve aí, Leonardo. Você só precisava encontrar um jeito de mostrá-lo. Naquela tarde, algo extraordinário aconteceu. Ana e Gabriel estavam no ateliê, onde ele desenhava enquanto ela organizava os materiais. De repente, Gabriel colocou o lápis de lado e fez o sinal para pai. Ana ficou surpresa e respondeu com um sorriso encorajador. Gabriel apontou para fora do ateliê, como se quisesse dizer algo mais. Ana sinalizou: vamos encontrá-lo. Eles encontraram Leonardo no escritório, revisando alguns contratos. Quando ele viu Gabriel e Ana na porta, ficou imediatamente atento, como se soubesse que algo importante estava para acontecer. Gabriel aproximou-se dele, com movimentos hesitantes, fez o sinal de pai novamente. Leonardo ficou imóvel por um momento, como se estivesse tentando absorver o que acabará de acontecer. Então, com os olhos brilhando de emoção, ele respondeu com o mesmo sinal. Foi um momento simples, mas carregado de significado. Gabriel havia reconhecido seu pai de uma maneira que não fazia anos, e Leonardo finalmente sentiu que estava começando a reconquistar o filho. Nos dias seguintes, a relação entre Leonardo, Gabriel e Ana começou a se transformar de maneira significativa. Eles passaram mais tempo juntos, participando de atividades simples, mas significativas, como cozinhar, caminhar pelo jardim e jogar jogos de tabuleiro. Leonardo fazia questão de praticar os sinais que aprendia com Ana, e Gabriel parecia cada vez mais confortável em se comunicar com o pai.
Ana, por sua vez, observava a dinâmica com uma mistura de alegria e esperança. Ela sabia que o caminho ainda seria longo, mas estava claro que eles estavam na direção certa. Uma noite, Leonardo decidiu organizar um jantar especial para celebrar o progresso de Gabriel. Ele preparou a refeição sozinho, algo que ele não fazia há anos, e chamou Ana e Gabriel para a sala de jantar. A mesa estava decorada com velas e flores frescas, criando um ambiente acolhedor e íntimo. Durante o jantar, Leonardo fez algo que pegou Ana de surpresa. Ele escreveu em um cartão que estava ao lado de seu prato e o entregou a ela. O cartão dizia: "Você não é apenas a pessoa que ajudou Gabriel a encontrar sua voz. Você é a razão pela qual esta casa está viva novamente." Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas sorriu e respondeu com um simples gesto de obrigado. Gabriel observava tudo em silêncio, mas havia um brilho em seus olhos que mostrava o quanto ele estava começando a entender a profundidade das conexões ao seu redor. Mais tarde, naquela mesma noite, Ana refletia sobre o quanto sua vida havia mudado desde que chegara à mansão. Ela havia se tornado parte de algo maior do que poderia imaginar, mas também sabia que a proximidade com Leonardo estava despertando sentimentos que ela não esperava. Ela sabia que precisaria lidar com isso em algum momento, mas, por enquanto, estava focada em Gabriel e em ajudá-lo a alcançar todo o seu potencial. Enquanto a mansão mergulhava no silêncio da noite, Ana, Gabriel e Leonardo estavam mais conectados do que nunca. Gabriel estava começando a se abrir para o mundo, e Leonardo estava aprendendo a ser o pai que ele sempre quis ser. Embora nenhum deles soubesse exatamente o que o futuro reservava, havia uma certeza: eles estavam enfrentando os desafios juntos, como uma verdadeira família. A mansão Santoro estava diferente naquela manhã. O sol parecia brilhar mais intensamente, como se refletisse a nova energia que preenchia o ambiente. O silêncio que antes era opressor agora era um espaço de conforto, onde pequenos sons, risadas de Gabriel, conversas gestuais de Ana e Leonardo, e até o som de uma música suave tocando ao fundo, criavam uma harmonia inesperada. Mas aquele dia seria decisivo, um marco na transformação que todos ali estavam vivendo. Ana acordou cedo, como de costume, mas havia uma inquietação no ar que ela não conseguia explicar. Ela sabia que algo estava mudando profundamente, não apenas em Gabriel, mas em Leonardo também. E talvez, apenas talvez, algo estivesse mudando nela mesma. Leonardo estava na cozinha, algo raro, preparando o café da manhã enquanto Gabriel desenhava na mesa ao lado. Quando Ana entrou, Leonardo sorriu de forma descontraída, um gesto que parecia cada vez mais comum, mas que ainda pegava de surpresa. "Bom dia, Ana. Hoje vamos fazer algo especial", ele escreveu no bloco de notas que mantinha ao lado. Ana leu e olhou para ele com curiosidade, sinalizando: "Especial como?" Leonardo riu e entregou a ela um papel com uma lista. Ele havia planejado um dia inteiro de atividades para ele, Gabriel e Ana. Incluía uma caminhada pelo parque próximo à mansão, um piquenique e, finalmente, a revelação de uma surpresa que ele vinha preparando. Ana ficou intrigada, mas aceitou a proposta. Era claro que Leonardo estava se esforçando para criar memórias significativas para Gabriel, e ela não podia deixar de admirar isso. Depois do café da manhã, eles saíram para o parque. Gabriel segurava um caderno de desenhos e um estojo de lápis de cor, enquanto Ana carregava uma cesta de piquenique. Leonardo, com sua postura confiante, parecia um pouco fora de lugar em um ambiente tão descontraído, mas ele estava determinado a fazer o dia funcionar. No parque, Ana começou a mostrar sinais para os elementos ao redor: árvore, pássaro, céu. Gabriel repetia os sinais com entusiasmo crescente, e Leonardo tentava acompanhar, muitas vezes errando os movimentos e provocando risadas silenciosas de Gabriel. A certa altura, Gabriel pegou o caderno e começou a desenhar a paisagem ao redor. Quando terminou, ele mostrou o desenho para Ana e Leonardo. Era uma cena simples, mas carregada de emoção, a silhueta de 3 pessoas de mãos dadas, caminhando sob o sol. Leonardo olhou para o desenho por um longo momento antes de sinalizar: família. Gabriel assentiu, sorrindo, e repetiu o sinal. Ana sentiu os olhos marejarem, mas manteve a compostura.
Aquilo era mais do que um avanço, era um testemunho de que eles estavam construindo algo real. Eles encontraram um espaço tranquilo no parque para o piquenique. Ana ajudou a organizar a comida enquanto Gabriel explorava os arredores, sempre sob o olhar atento de Leonardo. Quando todos estavam sentados, Leonardo fez algo inesperado. Ele tirou do bolso uma pequena folha de papel dobrada e entregou-a a Gabriel. Gabriel abriu o papel e encontrou uma mensagem escrita em letras grandes: "Você é minha maior alegria. Estou orgulhoso de você." Gabriel olhou para o pai com olhos brilhantes e, pela primeira vez, fez um sinal que ninguém esperava: "Amo você." Leonardo ficou paralisado por um momento antes de responder com o mesmo sinal, e então puxou Gabriel para um abraço apertado. Ana observava de perto, sentindo uma onda de emoção que mal conseguia conter. Ela sabia que aquele momento seria um marco na relação entre pai e filho. Quando voltaram para a mansão, Leonardo pediu a Ana que o acompanhasse até o ateliê. Ele parecia nervoso, algo que ela não estava acostumada a ver nele. Ao entrar no espaço, ela percebeu que algo havia mudado. No centro do ateliê, havia uma tela coberta por um pano. Leonardo puxou o pano, revelando uma pintura que ele havia encomendado, um retrato de Ana, Gabriel e ele no jardim da mansão. Era uma representação de um dos momentos que eles haviam compartilhado recentemente, mas carregava uma profundidade emocional que as palavras não poderiam descrever. "Queria que tivéssemos algo para lembrar desse momento", ele escreveu, entregando o bloco a Ana. Ela olhou para a pintura, depois para Leonardo, e sinalizou: "É lindo." "Obrigada." Leonardo hesitou por um momento antes de escrever novamente: "Você fez isso acontecer, Ana." "Não sei como agradecer." Ela sorriu e respondeu: "Não precisa agradecer. Estamos fazendo isso juntos." Mais tarde naquela noite, enquanto Gabriel dormia, Leonardo encontrou Ana no jardim, onde ela estava aproveitando o ar fresco. Ele parecia mais relaxado, mas também havia algo vulnerável em sua expressão. "Ana, posso te dizer algo?" ele perguntou, escrevendo no bloco. Ela assentiu, esperando enquanto ele formulava as palavras. "Eu nunca imaginei que poderia me sentir assim novamente. Desde que minha esposa morreu, achei que não havia mais espaço para a felicidade na minha vida. Mas você trouxe isso de volta. Você trouxe a esperança de volta para esta casa." Ana leu as palavras, sentindo o coração acelerar. Ela pegou o bloco e escreveu: "A felicidade sempre esteve aqui, Leonardo. Você só precisava de alguém para ajudá-lo a encontrá-la." Leonardo ficou em silêncio por um momento antes de segurar a mão dela, um gesto simples, mas carregado de significado. Ana não recuou. Naquele momento, havia uma conexão entre eles que não precisava de palavras para ser compreendida. Nos dias que se seguiram, a relação entre Ana, Gabriel e Leonardo continuou a florescer. Gabriel estava cada vez mais confortável em se expressar, tanto por meio da linguagem de sinais quanto pela arte. Leonardo, por sua vez, estava aprendendo a ser o pai que sempre quis ser. Quanto a Ana, ela sabia que sua jornada com eles estava apenas começando. Ela não via mais a mansão Santoro como um emprego temporário, mas como um lar. E, embora não soubesse o que o futuro reservava, sentia-se confiante de que estavam construindo algo duradouro. Enquanto a noite caía sobre a mansão, Ana, Gabriel e Leonardo estavam sentados juntos no jardim, olhando para as estrelas. Não havia necessidade de palavras naquele momento. Eles sabiam que, apesar de todas as dificuldades, haviam encontrado algo precioso, uma nova chance de ser uma família.